eu consigo picotar e a gente segue, tá bom? Mas, basicamente, é isso. Vamos lá, então? Bora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Vozes. Hoje nós vamos falar aí sobre habilidades socioemocionais. Para quem não me conhece, eu sou Gabriel Fujarra, sou psicólogo e idealizador do Projeto Vozes. Olá, gente. Junto com o Gabriel, eu também sou idealizadora do Projeto Vozes. Meu nome é Rose e hoje nós convidamos a Marinilce, uma grande amiga, uma educadora bacana aí, e nós a convidamos, ela vai se apresentar porque ela tem uma experiência bem bacana com alunos numa instituição para desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Olá, é um prazer estar aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Rose. Meu nome é Marinilce, eu sou professora de arte. Trabalho há 30 anos na rede privada, já trabalhei na rede estadual. E o que eu venho contar hoje para vocês aqui, eu espero que vocês gostem, é um pouco dos projetos, do que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, né, nesta rede. Legal. E para começar aqui, né, esse vídeo vai ser num formato um pouquinho diferente, como vocês vão ver, vai ser mais uma roda de conversa, digamos assim, né, um bate-papo aqui entre nós três agora, não mais só eu, somente a Rose falando, que a gente vai discutir algumas ideias e a gente quer a opinião de vocês sobre o vídeo. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita, ó, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta também, que é muito importante para a gente saber o que vocês estão achando, tá bom? Rose, pode começar aí, apresenta para o pessoal o que são essas habilidades socioemocionais. Fala aí um pouquinho desse bicho de 7 cabeças, será? Não. Hoje pela manhã, a gente, inclusive, já estava conversando, hoje pela manhã, né? Nossa, esquece, depois você corta isso. Então, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. As habilidades socioemocionais são habilidades que o indivíduo tem que desenvolver além das questões da sua cognição, do que ele aprende, né? Tem um provérbio que eu gosto muito, um provérbio zen budista que diz: saber e não fazer é ainda não saber. Quer dizer, na verdade, todo o meu conhecimento que eu não coloco em prática, ele não serve para nada. E se esse conhecimento que eu coloco em prática não serve para nada, imagine se eu sou uma pessoa que não tem um bom equilíbrio emocional, se eu não sei me relacionar. Então, essas habilidades, elas vão desenvolver a pessoa plenamente, de uma forma integral. É sobre elas e sobre como desenvolvê-las que nós vamos falar hoje. Não é isso? Você conta para eles, Gabriel, dá alguns exemplos. Mas, exatamente, Rose, exatamente. Nós vamos hoje falar um pouquinho desse processo, né? E que eu queria começar, na verdade, provocando vocês, levando vocês que estão aí nos assistindo a uma determinada situação que eu acredito que todo mundo já deve ter passado. Você é ali, serelepe pimpão, né? Ali andando, caminhando, né? Ou fazendo alguma coisa, pode ser no ambiente de trabalho, ambiente escolar, por exemplo, e algo de repente ou alguma situação mexe muito com você. Sabe quando você acaba ficando desconfortável, você lida com uma certa agressividade com a pessoa, responde de um jeito que não deveria, algo de uma certa forma afeta você muito drasticamente? Então, eu já passei por isso, acredito que todo mundo aqui já tenha passado também por situações como essas. O que vai nos ajudar, na verdade, a lidar melhor com as situações e principalmente entendê-las de um jeito diferente, são essas habilidades, são esse entendimento socioemocional, que hoje é essencial, tanto no ambiente de trabalho como na escola, né, nesse processo de educação. A gente não pode mais pensar que nós somos uma caixinha ali, pronto, fechadinho, né? E acabou. Não, nós somos ali repletos de inteligências, repletos aí de emoções, coisas que nos afetam, coisas que nos deixam aí fora do sério, coisas que nos estimulam.
e cada vez mais, né, reconhecer e entender isso está fazendo diferença nos nossos dias. Na verdade, já fazia. É que agora a gente está precisando chegar e falar assim, galerinha, vamos começar a olhar para os nossos sentimentos? Vamos começar a olhar para o que a gente está sentindo e como a gente está se comportando na sociedade? Tem um filme muito bom que fala das emoções que estão na nossa cabeça, né? E que, basicamente, eu gosto muito de brincar que as pessoas não conversam com essas emoções que ficam nas nossas cabeças, né? Ninguém aí para olhar muito o que está sentindo, o que está pensando. Às vezes só vai lá, se comporta, age de uma forma um pouco mais impulsiva e acaba depois falando, putz, o que eu fui fazer? Como é que eu respondo um negócio desse? Meu Deus, que arrependimento. Já passou por isso? Está se identificando? Então, tem uma notícia para te dar. Melhor a gente começar a treinar essas habilidades socioemocionais. Não é verdade, gente? Inclusive, né, eu vou daqui a pouquinho pedir para a Marinilce dar as experiências dela, né, mas eu queria falar mais uma coisinha, né, há muito tempo já a gente comenta em recursos humanos, né, nas aulas, tal, que as empresas, normalmente o processo seletivo hoje, ele faz mais diagnósticos, né, de habilidades socioemocionais do que dos conhecimentos. E a resposta é muito simples. É mais fácil uma pessoa com boas habilidades socioemocionais que envolvam relacionamento, conhecimento, a autogestão, a ética, desenvolver um conhecimento do que o contrário, uma pessoa cheia de conhecimento sem essas habilidades. E o tempo todo nós temos que desenvolvê-las. E aí vem o papel da escola, né, Marinilce? Não é uma coisa nova, né? Não, não é uma coisa nova, mas eu penso que, por que elas são necessárias, né? Hoje a gente fala muito que as profissões do futuro ainda não apareceram, é um desafio a cada momento, né? Então, se a gente pensar que daqui 10 anos nós vamos ter algumas profissões que ainda não temos, daqui 20 outras, então o tempo todo, penso eu que daqui para frente, nós vamos precisar nos reinventar em qualquer cargo, né? Então, se a gente pensar a nível de professor, por exemplo, eu não posso ser o mesmo professor que eu fui ontem, porque quem chega para mim já chega diferente, né, hoje do que foi ontem, né? Acredito que isso precisa chegar nas universidades, a gente precisa ter professores sendo formados baseados justamente nas questões socioemocionais. Por quê? Porque quando você trabalha isso com um aluno, quando você trabalha isso dentro de um projeto, e eu falo que, quando eu falo em projeto, eu não falo só de ter uma matéria com projeto. Eu posso trabalhar, como eu trabalho com arte, né, como se fosse um projeto, né? Por quê? Porque qualquer conteúdo, se você tiver um pouco de criatividade, uns mais, outros menos, mas todo conteúdo você consegue não pensar só nessa parte cognitiva, mas você consegue trabalhar também, né, a preocupação e solução de problemas, por exemplo, olhar para a questão do meio ambiente. Então, todo o trabalho que a gente faz vamos olhar para fora. Vamos olhar para fora da escola, né? O que é que me incomoda? O que é que eu vejo fora da minha escola relacionado ao meio ambiente, relacionado a pessoas? E aí a gente começa a fazer experiências com essas frustrações, Gabriel. Porque dentro da escola, eu sempre brinco com eles, dentro a gente pode errar, porque aqui a gente está aprendendo a lidar, né? Lá fora é diferente. Né? Então, quando você junta um grupo, e eu gosto muito de trabalhar com grupos heterogêneos, grupo homogêneo comigo não dá certo. Por quê? Porque quando você junta os diferentes, você tem mais elementos para trabalhar. Então, você tem um que o forte dele é a parte cognitiva, ele sabe, mas eu preciso de um outro que tenha, por exemplo, a parte de tecnologia, que hoje é fundamental. Né? Se eu não tiver o desenvolvimento dessas TICs, né? Se eu não tiver o trabalho com tecnologia, não vai adiantar para o mercado de trabalho, porque muito do que a gente faz hoje, os robôs farão, né? Mas a gente precisa de pessoas que criem esses robôs, porque quem os faz são pessoas,
né? Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental. Só que eu não posso ser a mesma profissional do mesmo, fazer da mesma forma. É mais trabalhoso, mas é mais prazeroso, porque o resultado é muito bom. Então, eu vejo alunos que, através de projetos, sanam aquela agonia de o que eu vou fazer, que faculdade, para onde eu vou? Porque nessa experimentação, eu já desenvolvo os meus talentos, né? Então, através desses talentos, eu sei para onde eu tenho que ir. Tá? E eu tenho muitos, né? Então, eu acho que olhar para o aluno de forma integral e pensar que esse integral não é só o indivíduo, mas é o planeta, né? Que eu vivo, né, nesse mundo, e como é que eu posso pertencer? Como é que eu posso transformar? Me autoconhecendo. E para eu me autoconhecer, não tem jeito. E vejo muito da arte nessa história, né? Com essa parte da comunicação, porque mesmo online, veja que maravilha, nós estamos à distância, de repente tem um lá no norte nos assistindo, eu vou ficar feliz, né? Ou lá no sul, ou até em outro lugar, né? Ou pessoas que a gente não conhece, né? Então, veja, a tecnologia ela é maravilhosa, mas se a gente não desenvolver essa questão da comunicação mesmo à distância, nós não vamos atingir as pessoas. Então, essa clareza no falar, na expressão, né? Eu acho que isso é fundamental. Mas é Exatamente. totalmente possível desenvolver, né, as habilidades, totalmente possível. Totalmente. Eu acho que um dos grandes problemas dos professores, eu falo por mim, inclusive, é problema com nomenclatura. Só isso. Nomenclatura. A gente sabe fazer, mas quando bota lá o nome, você fala, o que é isso? Já estão inventando mais uma moda. Essa questão o trabalho com as habilidades, gente, a gente já vem fazendo isso. Como que você dá aula hoje sem pensar e sem trabalhar essas questões? Sem trabalhar a questão de relacionamentos. Na minha época, a gente não tinha esses problemas, mas eles eram totalmente fechados, a gente não colocava, mas e hoje? Né? Como é que eu posso trabalhar hoje se eu não penso nessa situação de pandemia, por exemplo? Nós temos feito muitos trabalhos, nós fizemos os trabalhos do terceiro ano médio, os parangolés, né, que é um trabalho de arte moderna, indo para a contemporânea, né, do período da Tropicália. Nós fizemos todos os parangolés pensando na questão da pandemia. Então, colocar a expressão, o sentimento que essa pandemia me trouxe, através do movimento, somando música, juntando, fazendo essa parte tecnológica, e foi, assim, surpreendente os resultados. Então, eu não preciso necessariamente trabalhar com projeto, mas eu posso, independente da minha matéria, colocar essa preocupação, esse trabalho com o meu emocional, né, com o que o aluno traz, porque conhecimento, o professor não é o detentor mais, né, hoje a gente tem muitas possibilidades, né, e quando a gente trabalha com projetos, a gente vê muito isso, né, eu tive que estudar muitas coisas, inclusive química, por exemplo, para fazer um trabalho que a gente tentou reaproveitar a borra de café. Conseguimos fazer um plástico a partir da borra de café. Né? Foi muito legal a experiência, mas tivemos que estudar química. Né? Quer dizer, então é muito interessante você buscar esse conhecimento. Né? E fazer com que o aluno seja o protagonista desse aprendizado. Acho que sim. Um ponto importante. Uma coisa que ajuda muito, isso até dentro da clínica, tá? Enquanto psicólogo, a gente vai observando que existe uma dificuldade da pessoa em entender o que ela está sentindo. Chega para a pessoa e fala, bom, tá, e como é que você ficou com isso? Eu não sei, essa dificuldade de verbalizar, sabe, de buscar, de entrar em contato consigo. E essas habilidades socioemocionais facilitam esse processo também de autoconhecimento, né? Facilitam esse processo de entender, peraí, por que isso me chateou? Por que eu reagi dessa forma? Não tinha uma maneira mais assertiva de me comportar? Então, isso faz muita diferença, né? E isso vai impactar lá na frente nas relações,
de trabalho, como até a Rose, você mesmo mencionou. Essa questão, essa dinâmica da aula faz toda a diferença. A gente vai estar falando daí de uma aprendizagem mais significativa, de trazer para o aluno, nossa, que aula legal, olha, tem um significado, agora eu entendo por que eu estou fazendo isso, poxa, olha que interessante, né? Não sabia que eu poderia alcançar aquele saber fazendo esse tipo de atividade, né? Então isso é muito legal. E de fato, né, não puxando aí sardinha para o lado da arte, mas eu gosto muito desse processo, porque a arte, ela é uma via de expressão, né? E hoje nós estamos precisando cada vez mais de pontos aí, né, para a gente se agarrar e poder se expressar. Tanto que o canal do Projeto Vozes surgiu exatamente disso, de dar voz aí para várias pessoas, várias situações profissionais, discutir temas, né, um lugar em que a gente pudesse também partilhar um pouco desse saber, né? E aí a gente chega, então, talvez numa pergunta que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer, que é, como é que eu treino isso, afinal de contas? Né? Então, tudo bem, me reconheci aí em diversas situações, coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, não sei o que essas emoções aqui dentro estão pensando, tá tudo pegando fogo aqui dentro, o que eu faço para melhorar isso? O que vocês têm de sugestão aí? Uma coisa que eu vou falar para os jovens que estão nos ouvindo, né, é que eu creio que a gente precisa aceitar o desafio. A Marinilce trouxe alguns exemplos, né, aceitar sair da zona de conforto. A Marinilce agora há pouco colocou alguns exemplos de uma aprendizagem baseada em projeto que é desafiadora para o professor, mas é desafiadora para o aluno também, aceitar esse desafio, sabe, se lançar. Pode continuar. Eu compartilho dessa ideia, né, desse se lançar, de ter coragem para sonhar, mas eu acho que esse se lançar deveria também, o jovem deve pensar na escola, nessas propostas. Eu vejo muita dificuldade dele se reconhecer como tendo qualidades e talentos. Então, eu acho importante que ele, além de participar desses diversos projetos, procure pontos ou assuntos que ele goste, né? Procure, junto com outros jovens, se engajar em alguma coisa. Dentro da escola sempre tem projeto, não tem como não ter, nem que seja fora da sala de aula, mas a gente tem projeto, sempre tem. Sim, e se sim. tem, o aluno pode também desenvolver um projeto, pode trazer para o professor, isso é uma dica que eu quero dar. Às vezes o aluno, ele enxerga alguma coisa que ele gostaria de contribuir. Às vezes é uma questão, às vezes até de empreendedorismo social, às vezes ele tem até uma ideia, que ajudar uma entidade. Então, eu acho que esses trabalhos, o aluno pode sugerir, e não só sugerir, o professor aceitar o desafio, né? Mas precisa sonhar, precisa se lançar mesmo, isso é fato, né? Ter essa coragem. Coragem significa agir com o coração, né? Então, acho que isso é uma boa dica. Sim, sim, não, perfeito. E tem até uma situação aí que a gente vai olhar de desafio, mas que também é no desafio que a gente entra nesse movimento, né? No desafio que a gente vai descobrindo aí, pô, legal, isso daqui é interessante, isso daqui não deu muito certo, mas sair dessa zona de conforto já é um primeiro passo para a gente começar a perceber essas questões todas. Sim, e às vezes você pensa num trabalho, num projeto, às vezes ele não dá certo, você chega lá na frente e você fala, puxa, não foi positivo, não era aquilo que eu esperava, mas o aprendizado que tem do início até esse ponto é a coisa mais importante. Então, o resultado de um projeto, de uma proposta, de um trabalho, de uma atividade, né, o que interessa para o professor, pelo menos para mim, é isso, não é o resultado, mas é o processo que ele fez. Nós tivemos alguns projetos na escola que foram muito interessantes, que eles começaram no primeiro semestre, e aí nós fomos buscar, a ideia era criar um aplicativo para a prefeitura,
para a parte dos ônibus, tal, que os alunos, formas de pagamento. Então, nós criamos toda uma estratégia e marcamos com o secretário de transportes do município para conversar com ele. E fomos com, né, várias perguntas, várias questões, e com a ideia já do que a gente queria fazer. E aí, os meus alunos, já bem treinados, porque eles conversaram bastante entre eles, fizeram várias pesquisas e começaram a conversar com o secretário. Vejam, alunos de 16, 17 anos, né? E aí, conversando com essa autoridade, que foi muito gentil, ouviu, fez uma explicação sobre o transporte em Jundiaí, e foi colocando para eles, a cada pergunta e a cada sugestão que eles foram colocando, ele foi colocando a solução já que a prefeitura já tinha tomado. E é isso. A gente tinha ideia de um cartão para pagamento. Aí ele deu para a gente, não, esse cartão já existe, está aqui, ó, já está acontecendo. Aí saímos de lá, bom, sentamos para conversar, que é a parte mais legal, né? Puxa, professora, vamos encerrar nosso projeto aqui, porque não tem mais o que fazer. A gente, não tem importância, vamos começar a pensar, então, numa outra possibilidade. Foi aí que nós juntamos, porque todas as qualidades que eles tinham naquele grupo, faltava para um outro, de uma outra sala, que estava fazendo um outro tipo de projeto, também voltado para o meio ambiente, né, falando da questão dos elétricos e eletrônicos, da poluição que isso causa no meio ambiente. Nós juntamos os dois projetos, os dois grupos, e saiu um projeto chamado Seja Verde, que existe até hoje, ainda coleta, né, saiu dos muros da escola e as pessoas ainda curtem a página, a gente ainda continua recebendo informações, curtidas, e pessoas querendo e reciclando esse tipo de material. Então, às vezes, o aprendizado maior não está no produto, mas está no processo. De você entender que não deu certo, não tem importância. Você pode avaliar, se autoavaliar, analisar todas as questões envolvidas, e aí sim, começar de novo, né? E isso, Gabriel, eu estou pensando aqui comigo, que eu acho que é muito legal, porque quando você começa a trabalhar isso, você traz isso para a sua vida, tá? Sua vida. Uhum. Então, eu estou no momento, eu estou com 53 anos, eu estou aposentada desde 2015, e eu estou com uma perspectiva de trabalho daqui a pouco, porque logo, com certeza, me aposento definitivamente, mas eu não posso parar de trabalhar. Não posso porque eu sou nova, não posso porque eu não quero, não posso porque eu tenho gás. Então, eu já estou com planos de mudar de área, mas levar essa questão educacional junto comigo, porque nasci professora, vou morrer professora, não tem jeito, né? Então, eu já estou com um projeto diferente. Quer dizer, tudo isso que eu trabalho com meu aluno mexe comigo, me afeta, né? Eu mudo, né? Então, é muito interessante, né? Muito interessante quando a gente não tem medo desse fluxo, não tem medo dessa mudança, não tem medo de experimentar, porque a gente sabe que não dar certo, errar, ter que mudar, não é problema, porque a gente pode se reinventar. Até porque isso vai acontecer de tempos em tempos, a gente vai ter que se reinventar, porque novas profissões vão aparecer, e você vai precisar, em qualquer área, se reinventar, né? Então, acho que é importante a gente não ter esse medo, não, ter essa coragem para se jogar. Não só o aluno, mas o professor, tá? O professor é a pessoa mais importante nesse processo. Então, ele tem que ser cuidado, inclusive, pela escola, né? Ele precisa ter atenção. A escola também tem que trabalhar com o professor com essas habilidades, né? E ajudar esse professor com que ele possa ter estrutura para poder trabalhar desta forma, né? E eu não vejo como não ser assim daqui para frente. Sim, né? E isso vai construindo, digamos assim, né? Essa estrutura, esse indivíduo que vai estar nessa sociedade do futuro, que é o mais importante. Exatamente. Porque, na verdade, se a gente quer mudar, a gente precisa começar com eles. Porque eles é que vão mudar. Se a gente quer melhorar a nossa questão de ética, por exemplo, são com eles que a gente vai ter que mudar.
né? São eles que vão mudar isto. Então, o trabalho tem que ser mesmo direcionado porque a gente quer essa mudança em todos os níveis, né? Então, o trabalho, por isso que eu falo que a escola é muito importante. E se o professor continuar trabalhando como ele trabalhava 10 anos atrás, por exemplo, é impossível. 10 meses atrás já é diferente, né? 10 meses a gente trabalha diferente. Estamos diferentes, né? Sim. E Mari, eu queria, assim, para a gente encerrar esse vídeo hoje, porque, galera, olha só, eu sei que vocês que estão aí nos assistindo devem estar assim, meu Deus, mas calma, eu preciso saber, eu preciso entender um pouco mais disso. Eu já garanto para você que a gente vai ter um bate-papo, uma live aí muito bacana, tá? Fica atento nas nossas redes, me segue no Instagram, segue a Rose, tá? Os nossos contatos vão estar aqui embaixo, fica por dentro do que vai estar rolando no Projeto Vozes. Tem muito conteúdo bacana para ser lançado e que vai estar aqui já disponível. Se você procurar algumas lives atrás, a gente já falou sobre bastante assunto interessante, tem uns vídeos rápidos, tem o Psi com Isso. Então, gente, muito conteúdo mesmo. Mari, eu queria, assim, uma dica de ouro, na sua opinião, para desenvolver habilidades, assim, o que você acha importante, assim, essencial? O jovem aí, ou a escola, o profissional, né, enfim, o que tem que ter em mente, assim, uma dica? Olha, sem pensar muito, autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa se autoconhecer. Professor, invista no autoconhecimento, né? Quando eu falo em autoconhecimento, não é só questão da matéria, do que você, mas é você se conhecer. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Né? Como você lida com essas questões? Então, quando você se conhece, eu acho que fica mais fácil você reconhecer no outro, tá? Então, essa é a minha Perfeito, rápida, perfeito. tá bom? Sensacional. Eu sou suspeito a falar, mas essa jornada ao autoconhecimento, essa proposta, esse desafio é essencial mesmo. Eu também sou super favorável a essa postura, a essa conduta. E eu acho, pessoal, que vocês aí vão ter que olhar para isso de uma forma mais próxima, porque é o que o futuro pede. É o que a nossa sociedade vem aí já demonstrando de interesses, é o que as organizações estão precisando, né? Relações mais humanizadas dentro dos setores, dentro da estrutura. Então, gente, eu acho que é esse o caminho, tá? E aí, se vocês quiserem saber bem mais, assim, como desenvolver mais dicas, nossa, Gabriel, Mari, Rose, preciso saber mais sobre esse assunto, curte aqui, se inscreve no canal, que eu garanto para você que vai ter muito mais conteúdo, tá? Galera, esse bate-papo foi gravado aí ao vivo, né, entre aspas, e a Rose, infelizmente, teve um probleminha técnico, por isso que ela saiu aqui em um momento, mas garanto para vocês que nos outros vídeos e nas próximas lives ela estará presente conosco, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de curtir, de assinar o canal. Vai ser sensacional os conteúdos que vão estar sendo lançados daqui para frente. Um grande abraço e até mais.